Então, o método teleológico, que é o finalístico, esse método ele traz uma insegurança jurídica, porque ele permite ao intérprete, ao aplicador do direito, realizar os fins sociais previstos na norma. Ou seja, ele confere ao juiz o poder de buscar esse fim social a que a norma se destina. Ou seja, ele permite que o juiz utilize a norma como um meio para atingir o fim previsto pela norma. Isso você está conferindo poder ao juiz. Você está conferindo liberdade ao juiz para definir esse fim. Correto? Qual seria então o método ideal? Não tem um método ideal. Não existe um método ideal. Esse método ideal vai depender do caso concreto, né? Então... Exato. Então o que é que acontece? Quando você utiliza qualquer método desse, Iago, o importante é você preservar os fundamentos do ordenamento jurídico. Quando a gente critica a discricionariedade do juiz, o que a gente está criticando é que o juiz não pode se utilizar da discricionariedade judicial, se utilizar do método finalístico para impor suas convicções pessoais na solução daquele caso. Quando a gente diz que o juiz tem discricionariedade, não se está conferindo a ele uma carta aberta, um poder indeterminado para ele fazer o que bem entenda. Ele tem que respeitar a estrutura do jogo democrático. Ele tem que respeitar os fundamentos do ordenamento jurídico. Ele não pode destruir as balizas do ordenamento jurídico para colocar no lugar dessas balizas suas convicções pessoais. Professor, Oi. então o senhor defende que ele deve aplicar a norma fria? Não, eu não defendo isso. Eu defendo que quando o direito regula uma situação, que ele aplica o que o direito diz. E quando ele entender que aquela lei é inconstitucional, que ele fundamente, que ele afasta a lei e apresente argumentos públicos, argumentos políticos que estejam de encontro, que sejam compatíveis com o Estado democrático de direito. O que eu combato e o que eu não aceito é a utilização de argumentos morais, argumentos discricionários, argumentos individuais para satisfazer pretensões judiciais em detrimento da norma. Na solução de situações para as quais não há previsão normativa, ou seja, nas situações nas quais há discricionariedade judicial, o juiz tem o poder de resolver aquela situação, mas ele não pode atropelar, destruir as balizas fundamentais do ordenamento jurídico. Ele não pode violar a separação de poderes, ele não pode violar direitos e garantias fundamentais. Ele tem que respeitar a jurisprudência dos tribunais, os precedentes judiciais. Professor, para complementar isso que o senhor disse, para que a gente possa chegar nesse ponto, é interessante que, assim, não só como a defensoria, mas como o Ministério Público, se tenha um colegiado mais forte e que cheguem a entendimentos doutrinários mais fortes e mais concisos, não é isso? Isso. O que eu defendo é que cada instituição deve respeitar as regras do jogo. Por exemplo, vocês viram as discussões acerca da publicação ou não daquele filme sobre Jesus Cristo, né, produzido pelo Porta dos Fundos, não foi? Eu acho que foi. Pois bem. E aí você analisou
E aí caiu de novo, eu vou mandar para vocês aí de novo. Caiu de novo. Caiu, eu mandei o link para vocês de novo. Vamos ver, vocês vão começar a acessar. Vamos começar a entrar aí. Tudo ok aí? Tudo. Bom. Daniel, tá gravando, Daniel? Tá gravando. Pronto. Então vamos lá, continuar. Ok? Posso continuar? Sim. Pronto. Então vocês compreendem que a discricionariedade não é uma carta aberta ou uma carta em branco conferindo poderes ilimitados ao juiz. Vocês concordam comigo? É isso que a gente quer. Oi. Eu não ouvi o que o senhor perguntou. Então vocês concordam comigo que a discricionariedade conferida ao juiz não é a carta em branco, não é um poder limitado. Existem razões de ordem pública, existem as premissas fundamentais do positivismo que o juiz tem que respeitar. Com certeza. É isso que a gente defende. Sim. É isso que a gente defende. Oi. Mas assim, tu não acha que essa linha é um pouco tênue, não? Porque, tipo assim, por exemplo, não seria essa linha de raciocínio utilizada por alguns juízes, inclusive para voltar naquela questão da segunda instância, que você vê que teve ministros do Supremo que concordam que deveria ter mudado, ou seja, eles não usavam esse poder discricionário para mudar aquilo, não? Mudar a Constituição, de certa forma, é claro. Licele, a gente estudou na hermenêutica jurídica que hoje a teoria da linguagem ela é utilizada pelo direito, né? Se você pegar, por exemplo, Hart, ele vai utilizar a linguagem. A linguagem ela é porosa. Não tem como a gente fugir dessa porosidade, dessa indeterminação. Há situações nas quais que a gente vai se deparar invariavelmente com situações abertas, indeterminadas, porque o direito ele se utiliza da linguagem. Agora, o que eu não permito é você afastar uma situação que está claramente na lei sobre o pretexto de que ali
há discricionariedade para o juiz atuar. Naquele caso da prisão em segundo grau de jurisdição, não há nenhuma dúvida. Ali não é caso de discricionariedade, porque a lei é clara. Lembra quando eu disse, a discricionariedade não é uma carta em branco, não é um poder limitado conferido ao juiz. Qual é a principal limitação? A lei. A legalidade é um limite. O direito positivo é o limite. E você não pode afastar o direito positivo por entender que ali é caso de discricionariedade. Compreendeu? Sim, eu só fico assim por conta dessa linha, porque, por exemplo, será que esse argumento não pode ser usado pela questão também da união estável entre pessoas do mesmo sexo? Essa linhazinha tem... Exato, perfeito. Eu entendo que ali, porque assim, ali a gente demanda uma explicação diferente, tá certo? Ali demanda uma explicação diferente, ó. São duas situações diferentes, Daniel. Essa da prisão do segundo grau tem um entendimento a partir do segundo grau, e a união entre pessoas do mesmo sexo tem outro fundamento. Veja só se você concorda comigo. Deusimar, eu te dou já a palavra. Tá, ok, aguardo. Vamos lá. Se você pegar o artigo da Constituição que fala da prisão, ela diz só com o trânsito em julgado da sentença. Ali há claramente uma lei. O direito positivo, ele diz isso. E você não pode conferir a esse inciso um sentido diverso dele. Falar que ali é situação discricionária e que você pode utilizar sopesamento, como fez Luiz Roberto Barroso, eu acho que é uma premissa equivocada. Lembrem-se que a discricionariedade esbarra no direito positivo. Se a Constituição trouxe aquela situação, não cabe ao judiciário mudar aquilo através da interpretação, porque viola a literalidade da Constituição. É um ponto, ok? Já a união de pessoas do mesmo sexo, eu tenho um posicionamento diferente, por quê? Porque nessas situações, nós estamos tratando de direitos de minorias, de uma classe que é minoritária. E eu entendo que cabe ao Poder Judiciário tutelar as minorias, porque as minorias no Congresso nunca vão vencer, já que são minorias. Ora, quando é que o Congresso vai emendar a Constituição para garantir às uniões homoafetivas o mesmo tratamento jurídico do casamento e da união estável? Nunca, porque são minorias. Então, nessa situação aí, por se tratar de minoria, cabe ao Poder Judiciário, sim, aplicar a norma, ao Judiciário aplicar a norma e garantir o mesmo tratamento jurídico. Perceba que eu fiz a diferenciação. Por isso que a minha resposta foi diferente, porque ali se trata de situação de minoria. Compreendeu? Sim. Pronto, mas de fato você tem razão, porque é uma situação bem tênue. Ok? Alguém mais? Doutor Júlia, com relação às prisões que estão sendo, as pessoas que foram presas, eu vi mais ou menos uma notícia assim. Uma foi que o juiz liberou o preso com questão. Ele era preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, o juiz liberou por conta da coronavírus. E alguns presos que são passivos de soltura, mas ainda não cumpriram o texto da pena, ele está liberando também por conta da pandemia. O que o senhor caracteriza dessa forma? Olha, Deus, aí, logicamente, ele está utilizando elementos metajurídicos para decidir. Ele não está decidindo isso com base numa lei clara da lei. Logicamente, ele não está. Mas ele está utilizando elementos metajurídicos, elementos morais, elementos políticos, elementos sociológicos para decidir essa situação.
Ou seja, nessa situação de pandemia, é razoável manter alguém preso que está perto de progredir? É razoável mantê-lo preso? É razoável conceder a ele uma prisão domiciliar, já que a prisão poderá acarretar um dano não só para ele, como para todos os demais presos, causando instabilidade no sistema prisional, superlotando o sistema público de saúde. Perceba que aí é uma situação que ele se utiliza de um elemento metajurídico para decidir. Ok? Mais alguém? Podemos continuar? Pode. Professor. Ok. Vamos agora para o método lógico sistemático. O que é que esse método lógico sistemático diz? Que a norma jurídica deve ser analisada em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Numa só palavra, a norma ela não é vista isoladamente, ela é vista no contexto com todas as demais normas. Por isso que você faz uma interpretação sistemática das normas jurídicas. Uma interpretação sistemática. Eles chamam isso de interpretação holística, interpretação global, tanto da norma jurídica quanto da Constituição. Portanto, essa interpretação lógica, ela confere ao ordenamento jurídico uma unidade, ela confere ao ordenamento jurídico coerência. O legislador, senhores, ele não cria o ordenamento jurídico, ele cria várias normas e essas normas formam um conjunto de normas desconexas que formam o ordenamento jurídico. Então essas diversas normas, elas precisam de coesão, unidade para que exista ordenamento jurídico. Então quando você vai interpretar uma norma, essa norma ela não é interpretada de forma isolada, mas de forma sistemática, de forma a conferir unidade e coerência ao ordenamento jurídico. O exemplo disso, claro, é a tipicidade congobante de Raul Zaffaroni. Vocês já estudaram isso? Não estudaram isso? Sim. Então, percebam que aí é uma interpretação sistemática, né? Porque uma situação pode ser crime, mas analisado todo o ordenamento jurídico, aquela situação passa a ser atípica. Entenderam? Sim, senhor. Lembram lá dos princípios da unidade da Constituição que a gente estudou lá na aula passada, dos princípios da interpretação constitucional? Parece muito lógico sistemático, né? E outro princípio, qual é o outro? Princípio da unidade, né? Isso. Por isso que na aula passada eu falei que os princípios da nova hermenêutica constitucional, na verdade, não trazem nada de novo. Eles repetem os métodos tradicionais. Lembram dessa crítica que eu fiz na aula passada? Que é inclusive o texto... O princípio da concordância prática é semelhante a isso também, Júlio? Também. Da harmonização prática, também. Lembram dessa crítica, pessoal, que eu fiz com relação aos princípios da nova interpretação constitucional? Os princípios da nova interpretação constitucional? Sim, senhor. É um exemplo clássico aí, ó. Não muda nada, ok? Ok. Muda só o nome. Exato. O método histórico agora. O que é que esse método histórico diz? O que é que esse método histórico diz? Ele diz que o intérprete busca a vontade subjetiva do legislador, ou seja, ele busca amens legislatórios. Por isso que ele é subjetivo, porque ele procura buscar a mensagem do legislador, ou seja, é um método que foi transportado por Savigny das ciências históricas para o direito. Na verdade, esse método diz que a interpretação
é a reconstrução do pensamento do legislador. Esse método, portanto, ele é subjetivista porque eu tenho que buscar reconstruir o que o legislador quis dizer com aquela lei. Contudo, atualmente, o que se busca não é a reconstrução da mens legislatores, da mensagem do legislador, e sim a mens legem, a mensagem da lei, ou seja, um sentido autônomo e objetivo da norma em relação a mens legislatores. A gente defende que a lei, uma vez feita pelo legislador, ela se desprende do legislador e passa a ter vida própria. Então, o intérprete tem que buscar o sentido da lei e não o sentido do legislador. Esse é o método histórico. Ok? Ok, Júlio. Oi. Júlio, esse método aqui, eu posso estar errado, mas eu não sei. Quando ele fala assim, ó, a interpretação deveria ser uma reconstrução do sentido, né? Isso. Ele está fazendo referência ao poder constituinte difuso, que no caso você tem a mutação constitucional, que você muda o sentido, mas permanece o texto da norma. No caso da entidade familiar, né? Constituída por pessoas do mesmo sexo, isso tem coerência? Tem. Lembrando que eu posso utilizar esses métodos na interpretação das normas constitucionais. Esses métodos foram criados, desenvolvidos por Savigny no século XIX para a interpretação das normas do direito privado. Mas nada impede que eu utilize esse método para a interpretação das normas constitucionais. Ou seja, quando eu vou interpretar uma norma constitucional, eu posso utilizar esse método histórico para buscar o sentido que o poder constituinte originário quis dizer com aquela norma. Só que hoje a gente está tão presente no mundo caracterizado no mundo jurídico, né, caracterizado pelo subjetivismo, que os aplicadores do direito não procuram buscar o que o poder constituinte originário quis dizer. Eles dão o sentido que eles querem à norma. Então, percebam, até respondendo aquela pergunta que o Risselli fez, o juiz ele tem que ter a consciência de que, ao interpretar uma lei, uma norma jurídica, interpretar a Constituição, ele deve buscar o sentido que a lei, que o legislador quis, ou o sentido que a lei quis, e não o sentido que ele acha que é o correto, o mais devido. Por isso que eu sou um crítico da nova hermenêutica constitucional, porque a nova hermenêutica constitucional, ela não procura buscar nem o sentido do legislador e nem o sentido da lei. Procura buscar um sentido. De fato, com a hermenêutica filosófica, houve ampliação, né, dos sentidos, de modo que você não fica preso ao sentido da lei ou do legislador. Mas isso não lhe autoriza a conferir o sentido que você bem quer. O método histórico é um importante instrumento de limitação da discricionariedade judicial, porque ele impõe ao juiz que faça uma pesquisa e busque o sentido que o legislador quis dizer com aquela norma. Só que hoje eles preferem mutação condicional, né, para atribuir um novo sentido à norma, inclusive violando a literalidade. Isso é um erro. Você citou aí de mutação constitucional. O exemplo claro disso é o 5210 da Constituição, que fala da participação do Senado no controle difuso de constitucionalidade. A Constituição é clara e diz que cabe ao Senado Federal elastecer os efeitos da decisão no controle difuso. O que foi que o Supremo fez? O Supremo disse que cabia ao Senado o mero papel de publicizar a decisão do Supremo, violando literalmente a norma constitucional. Isso é um crime contra a Constituição. Utilizando-se da mutação constitucional, o Supremo cometeu um crime contra a Constituição. Vocês concordam comigo ou não? É verdade. Percebam que essa nova hermenêutica constitucional, ela confere ao intérprete. Doutor Júlio, isso é um crime porque não
não se revoga, ou melhor, revoga não, se anula, né? Porque o Supremo, Deusimar, é a última palavra, né? Quem é que vai modificar a decisão do Supremo? Mas é inconstitucional, a Constituição é a Mas o Supremo decidiu. Quando o Supremo decide, cabe recurso para quem? Para ninguém. Oi? Professor, uma dúvida. Como que o senhor explica, um exemplo, que um advogado, né, consegue combater esses juízes boca de lei, esses entendimentos da cabeça do juiz, assim? Na visão do senhor, como que deve se proceder dentro dos autos para que isso não venha a acontecer, assim? Olha, primeiro, eu compartilho do mesmo entendimento do Lênio Streck, a crítica acadêmica, né? A crítica epistêmica. Você tem que criticar esse tipo de decisão, esse tipo de atuação, né? Você tem que constranger, cientificamente falando, no sentido de demonstrar que está errado determinado comportamento, determinada forma de interpretação, e recorrer. Criticar nos autos, com educação, com moderação, mas dizer que essa decisão viola a literalidade, é um subjetivismo. O Lênio Streck talvez seja um dos doutrinadores mais odiados pelos juízes, porque ele faz essa crítica e os juízes não gostam. Vocês... Então, outra pergunta. A gente sabe que existe... Quem fiscaliza o Poder Judiciário são os promotores. A nível de esfera federal, é o Procurador-Geral da República. Mesmo que o Supremo seja a Corte Maior, a Corte Suprema, mas nós temos um Procurador-Geral, a nível de esfera federal, que fiscaliza o Poder Judiciário. Nesses casos, por que a Procuradoria-Geral da República não pode tentar anular, entrar com ação de inconstitucionalidade, sei lá, não sei nem considerar que tipo de ação seria? Me tira essa dúvida. Deusimar, aí é uma situação complexa. É uma situação complexa porque o Ministério Público também se utiliza desse canal, dessa discricionariedade, para dar o sentido que eles querem. Perceba que são poderes constituídos e que eles não tentam entrar em rota de colisão. Dificilmente você vê o Ministério Público combatendo uma decisão discricionária de um juiz. Há promotores que combatem? Há promotores que combatem. E muitos. Assim como há juízes que combatem a discricionariedade judicial. Há juízes que criticam o Supremo, há juízes que criticam o STJ, há promotores que criticam essa discricionariedade judicial, mas ambos estão imbuídos do mesmo entendimento. Eles compartilham, na grande maioria, eles compartilham dessa liberdade conferida ao Ministério Público e ao julgador para decidir. Eles entendem que eles têm esse poder, né? Eu, particularmente, eu não concordo. Mas... Agora eu entendo, porque como eles voltam através de um colegiado, né? Não é de forma monocrática, né, doutor? Mas veja bem, Deusimar, é o seguinte. O juiz aqui... Eu digo assim, sempre a maioria ganha. É por isso que eu quero dizer. Porque quando eles decidem de forma... de um colegiado e não de forma monocrática, né? Exato. É uma situação complicada. Por isso que a gente tem que discutir isso na academia. Quando essa história do pós-positivismo chegou aqui no Brasil, né, na década de 90 e tal, princípios ali, nós recepcionamos essa história de conferir ao juiz poderes de forma quase limitada, sem ao menos analisar as implicações que essa postura tem em relação ao Estado Democrático de Direito. Quando o Supremo, por exemplo, deu um sentido, uma mutação constitucional, que isso é a teoria do Gilmar Ferreira Mendes, quando deu uma mutação constitucional ao artigo 52(10) da Constituição, ali muita gente aplaudiu.
quando na verdade houve um crime, houve uma violação ao regime democrático, há uma violação ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo. E isso não é razoável. Por isso que discricionariedade, quando você fala para o juiz, ele diz assim, eu não sou juiz boca da lei. O que é que eu digo para ele? Também concordo. Essa escola já morreu no século XIX. Mas eu retruco e digo, mas isso não significa dizer que você tem poder ilimitado para decidir da forma que bem entende. Porque ao lado do formalismo, e o formalismo, ele não é um produto isolado. Ele deve ser analisado em contexto com as outras instituições do Estado Democrático de Direito. Separação dos poderes, regime democrático, democracia. Então, quando o judiciário legisla, define os fins, ele está legislando, ele está violando o regime democrático e, consequentemente, violando a nossa liberdade de manifestação. Entenderam? Entendi. É nesse momento. Eu só faço essas perguntas, doutor, porque para nós entendermos o seu conteúdo, a gente tem que se embasar em exemplos. Eu faço essas perguntas. Exato. Não, mas Obrigada. vocês estão entendendo, né? Compreendendo bem essa discussão, né, pessoal? Sim, eu tô entendendo. Pronto. Agora vamos para o último método, é o método lógico. O que é que essa interpretação prega? Ela prega, senhores, que a busca do melhor sentido da norma deve ser feita a partir de um elemento externo, ou seja, permite-se a utilização de elementos externos para definição do melhor sentido da norma e, consequentemente, evitar uma contradição interna, uma contradição lógica. Então, esse método lógico, ele permite que você se utilize de elementos externos para a definição do sentido da norma, para evitar contradições internas e lógicas. Tem doutrina que entende que a interpretação lógica é aquela que estuda a conexão entre as palavras dentro das frases que compõem o texto normativo. Mas aí eu entendo que, na verdade, teríamos uma interpretação sintática, ou seja, uma interpretação gramatical. Por isso que eu defendo que o método lógico, que é o método da interpretação em sentido amplo, procura pesquisar o sentido da norma a partir de elementos externos para definir o sentido daquela norma e compatibilizar esse sentido com os sentidos internos, evitando assim sentidos díspares, sentidos contraditórios. Por isso que esse método lógico, ele não se confunde com a interpretação sintática ou com a interpretação gramatical. Ok? Ok? Pronto. Então é o seguinte, eu terminei aí os métodos da interpretação clássica, tá bom? Eu vou aqui dar um tempinho aí de 5 minutos para vocês tomarem um café, se ajeitarem, tá bom? Aí daqui a pouco a gente entra, que eu vou falar um pouquinho das escolas formalistas e das escolas e dos movimentos, tá bom? Vamos encerrar, dá só um tempinho aí, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Ok, um abraço.